E como o meu ambiente familiar era de muita cobrança, eu não consegui dizer para os meus pais, buscar ajuda dos meus pais, o que é muito comum naqueles que estão sofrendo, sejam por questões de molestação ou sejam por outros motivos, pela inquietação que for, porque às vezes a criança ou o jovem ali, ele sente uma pressão desmedida, ele tem uma dificuldade, né, causada pelas circunstâncias da vida e deveria buscar, né, no carinho materno e paterno aquele reforço, aquela sustentação para que ele possa progredir e desenvolver emocionalmente, que isso é natural da vida. Então, eu não conseguia isso e então eu criei uma coisa como se eu tivesse me dividido em dois. Uma parte minha tentava ser uma pessoa que correspondia às expectativas e uma outra vivia fugindo e com medo de tudo. E este processo foi me causando uma extrema dor e dificuldade. E ainda muito jovenzinho, por volta ali dos meus 13, 14 anos, eu comecei a beber para suavizar, para anestesiar essas dores. E aí, então, as coisas foram se complicando cada vez mais. Meu pai, né, tentando me ajudar, brigávamos muito, como é natural, porque ele não conseguia entender o que acontecia e eu já não conseguia mais estudar, não conseguia ter um bom desempenho e, ao mesmo tempo, sentia uma revolta em relação a meus pais, porque inconscientemente, ou no meu sentimento mais profundo, eu senti que eles tinham me abandonado, que eles não me protegeram. É claro que eu não sabia disso desta forma. E veja, durante a vida inteira, após estes eventos, eu vou me sentir desprotegido, não é, desamparado em situações que já não tinham mais nada a ver com esse passado. E buscava resposta em terapias, em livros, em religiões, ou seja, sempre fora de mim, sem êxito. Mas graças à minha persistência, à minha perseverança, eu construí aquilo que não existia. Se não existia um método que me livrasse disso após 20, 30 anos ou mais de todo este inferno, eu fui e construí essa metodologia maravilhosa que é a jornada da cura holística. Mas, pois bem, essa pressão foi crescendo assim de uma tal maneira que eu acabei fugindo de casa. Veja só, ali pelos meus 15 anos, que situação perigosa, né? Mas não é bem que eu fugi. Quando eu vi, eu estava num ônibus a caminho de São Paulo e aí sentia que já era tarde demais. E ali em São Paulo, eu vivi situações muito difíceis, situações de rua, situações de autodestruição, de risco mesmo de vida. Mas uma luz sempre iluminou o meu caminho. E de alguma forma eu acabei na casa do meu avô no interior de Minas. E ali fiquei um pouco mais protegido, embora tivesse continuado com alguns processos autodestrutivos, mas num ambiente assim mais controlado, menos complexo e sem a pressão familiar que já tinha instaurado o caos. Eu acredito que você saiba que quando um elemento da família tem depressão, tem pânico, tem esses tipos de transtornos, ele adoece a todos. Ficam todos doentes. É um processo coletivo, onde na verdade, chama a todos nós para um crescimento, para um desenvolvimento. Porque hoje eu sei que tudo que nos acontece na vida nos possibilita crescer. Nós estamos neste mundo para crescer, para sermos felizes. Pois bem, após um ano ou dois, em torno de 2 anos, eu acabei voltando para a casa dos meus pais, arranjamos ali as coisas mais ou menos para que as brigas não prosseguissem, e um pouco mais à frente, por volta dos meus 18 anos, eu tive uma expansão de consciência, uma experiência espiritual que mudou completamente
a minha percepção da vida. Eu estava numa praia, num dia chuvoso, e encolhido em um canto, em determinado momento eu senti me projetando para fora do corpo. Eu me senti unido ao universo. Eu e tudo que existia éramos um. Não havia separação. E tudo que nos envolvia era um amor maravilhoso. Essa experiência modificou completamente a minha percepção da vida àquela época. Porque eu senti uma coisa que eu não sabia que existia. O amor, a vida espiritual, embora eu não entendesse exatamente dessa forma, mas a partir daí eu passei a buscar. Então eu passei a estudar filosofia, as religiões, filosofia oriental, o yoga, e tudo que estivesse ao meu alcance que pudesse me ajudar a explicar o que havia acontecido comigo. Que coisas eram aquelas que eu havia sentido? E curioso, porque esses estudos, na verdade, começaram ali pelos meus 14, 13 anos, porque meu pai, no desejo de me ajudar, ele reunia a mim e meus irmãos e lia e explicava e ensinava muito dos conceitos de Freud, de Jung, de Adler e de outros pensadores. Eu me lembro muito bem que as minhas primeiras noções de inconsciente coletivo, de ego, superego, de id, vinham todas dessa época. E neste período ali, pelos meus 19 anos, mais ou menos, eu voltei a estudar todas essas coisas, interessando-me muito por Carl Jung, o psicanalista, o criador da psicologia analítica, e que é um autor que até hoje eu gosto muito. E então, tive um momento de expansão. Comecei a namorar, o que para mim até então não havia ocorrido, porque eu não me achava digno. Uma outra coisa que acontece quando nós sentimos depressão, pânico, medo, seja pelo motivo ou pelas causas que forem, é um sentimento de indignidade, de não merecimento, crenças limitantes que dizem que nós não merecemos ser felizes. Isso vem acompanhado de um sentimento excessivo de culpa, de inutilidade. É claro que nós não dizemos isso para nós. Nós tentamos acreditar que estamos plenamente habilitados, mas cada um de nós que tem essas dificuldades emocionais, se olhar para dentro de si, vai perceber que, de alguma forma, gostaria de viver de uma maneira muito mais plena. Gostaria de manifestar os potenciais que sente haver em seu íntimo. Os potenciais de relação, amorosos, profissionais, espirituais, físicos, o bem-estar, a confiança. Então, passei no vestibular de psicologia, dando sequência a essas, digamos, investigações pessoais. Fazia yoga, pouco depois eu comecei a trabalhar e tive bastante destaque no trabalho, conseguindo me envolver em projetos educacionais, educativos, em órgãos muito sérios do estado de Minas Gerais, mas as crenças limitantes de não merecimento, a necessidade minha de negar o passado e não de iluminá-lo, um conceito aqui interessante é conceito que nos coloca Jung, que ele diz que nós precisamos iluminar as nossas sombras. Então, quando nós, usando uma expressão mais comum, varremos para debaixo do tapete as nossas dificuldades, em algum momento esse lixo que esteja ali oculto começa a transparecer no ambiente. E eu estava cheio de crenças limitantes, de condicionamentos